Doutora Juliana, sinceramente, a senhora não pode chegar e dizer que Atos é autor do segundo século, não. Não exagere, não exagere, tá? Não exagere. O autor de Atos não pode, não tem como, doutora, tá? O autor, ele começar a trabalhar depois do segundo século. Talvez seja por isso que vocês joguem para o segundo século. Não, a senhora me desculpa. As bibliografias sérias, referenciais, com base na evidência interna e externa, ok? Justamente de Atos e Lucas, o remete com proximidade de 85 para frente. Confraria Cognitiva, o seu canal de conhecimento e desenvolvimento. Apresentação: José Alessandro Neves. Podendo chegar até 95 no máximo, doutora. No máximo. As datações posteriores levam, evidentemente, uma fuga da realidade histórica em que essas produções estão acontecendo. Por quê? Porque assim obstam Plutarco de Queroneia desse cenário. Não. A senhora me desculpe, ok? Ainda que tenham produções que tentem lançar esse Atos escrito. Mas, observe, considerando todo um processo de produção do Evangelho de Lucas, que é datado de 85 para frente, e sendo Atos logo, consequentemente, uma sucessão e escrito pelo mesmo autor, não pode haver mais do que 10 ou 15 anos, eu estou aqui, mínimo, de um autor para o outro, simplesmente pelo vínculo do estilo de narrativa, de construção desse autor. Então, é fato que o escritor lucano é o escritor de Atos. E, por consequência, não se fala, na minha hipótese, de Paulo algum antes de 70. Ok? E eu vou explicar agora por quê. A doutora fez uma afirmação que é muito importante. Ela disse assim, ó, no finalzinho, quer ver? Vamos ouvir? De ambiente não cristão e me fazendo... Eu queria saber como a área dela é... De ambiente não cristão. Eu queria saber como a área dela é mais de Paulo, se a Juliana tem alguma visão de influência de Plutarco de Queroneia. Parece que há uns relatos dele parecido com a conversão no caminho de Damasco. Então, Glaucio, vamos lá. Você quer saber do Paulo histórico ou você quer saber do autor de Atos? Essa é a conjuntura. Você quer saber do Paulo histórico, não tem Paulo histórico nenhum. Na hipótese deles, tem. Ok? Que é tanto Paulo, mas eles precisam manter a falácia de um Paulo histórico. Mas aí não é o problema, né, doutora Juliana? Vamos lá, vamos supor o seu Paulo histórico. No campo do debate, da pesquisa, ela está corretíssima. Já que se construiu hipótese, né, de Paulo histórico, agora tem um Paulo não sei de quem, Romanos é mais um Paulo, olha essa carta aqui, o Gálatas, olha não sei mais o quem. É só vocês acompanharem até o trabalho do Daniel Dias, que divergem em alguns pontos deles, e de outros autores também. De ambiente não cristão, e me fazendo uma questão relacionada com Atos. Qual Paulo que você está me perguntando? Ato contínuo. Se você está me perguntando Paulo de Atos, o Paulo de Atos é uma criação literária do autor de Atos dos Apóstolos, que é o mesmo autor do Evangelho de Lucas. O autor de Atos é um autor do século II que está pautando seus textos em Homero. Parabéns. Ok. Doutora Juliana, muito obrigado por fortalecer cada vez mais a minha hipótese plutarquiana. Não há nenhum autor absolutamente, ok, tão dedicado a Homero, Aristóteles e Platão em todos os tempos dentro da conjuntura do Império como Plutarco de Queroneia. Bem, doutora Juliana, eu não sei se a senhora leu. Eu li todas as obras de Plutarco de Queroneia e em grego, ok? E as analisei. Beleza? Como vou fazer aqui agora? Segunda questão. Realmente, doutora, quem escreveu Atos e Lucas, e vou dizer, constrói um Paulo em conjunturas ficcional, realmente é um indivíduo que detém toda uma perspectiva de como produzir narrativas ficcionais de modo que essas narrativas sejam representações históricas, isso chama-se, doutora Juliana, diegese, ok? Que retratam a realidade como pano de fundo histórico de Roma.
Portanto, Paulo é um agente pró-romano, efetivamente pró-romano. Ele detém todo o arcabouço, toda uma conjuntura intelectual, filosófica, ok? Religiosa, isso é fato, ok? Seja de Atos ou das cartas. Helenística. Não há. Ele está sendo perseguido justamente por romper com questões de judaização. Entende? Ele satisfaz amplamente os interesses, inclusive, de Inácio de Antioquia, que está preocupado com essa raiz judaica, porque não é esse cristianismo que interessa para Roma. Agora eu vou para o que interessa. Doutora Juliana, eu quero dizer que os melhores plutarquianos e maiores plutarquianos do mundo, incluindo, recentemente, uma das maiores especialistas do Brasil, que eu vou compartilhar com a senhora agora, ok? Eu tenho todos os seus trabalhos, a princípio, ok? Irei pegar aqui, deixa-me ver qual o trabalho dela que eu posso abrir. Espera aí, talvez eu abra este aqui, deixa-me ver. Ok, vamos lá. Eu tenho 2 trabalhos que eu quero apresentar para o público, em que a autora, ela não se ocupou de fazer uma análise, porque não é esse o objeto da sua pesquisa. O objeto da sua pesquisa é a atividade de Plutarco no cerne da construção, ok? Política, educacional, cultural para Roma. Um pensador pró-Roma. Ela não se ocupou absolutamente de querer analisar Plutarco, o seu estilo. Ela não fez análise absolutamente nenhuma comparada dos textos de Lucas, Atos, cartas. Ou seja, ela não se ocupou. Ela se ocupou apenas de situar Plutarco como o intelectual que levantou o Império Romano. Está aqui a tese, ok, doutora? A tese, aliás, são várias. Eu estou aqui com uma das obras da doutora Maria Aparecida de Oliveira Silva, ok? Eu vou fazer agora aqui uma remediação desse trabalho que é em coautoria com José Barcat Júnior, tá bom, doutora Juliana? A senhora deve conhecer esse trabalho. Se não conheceu, vai conhecer a partir de hoje, tá bom? E esse trabalho aqui, pessoal, ó, que é a tese da doutora, tá bom? Ó, de doutorado, Plutarco, Roma e o mundo grego. Ok, doutora Juliana? É a tese da doutora Ana Maria Aparecida. Ok? Dito isto, apareceu aí para vocês quando eu mudei a tela? Sim ou não? Quando eu compartilho a tela, eu não fico olhando aqui o chat. Ok, pessoal? Quem puder enviar seu superchat, seu super chique, envia, que eu volto aqui para analisar com vocês. Vamos voltar, então, para cá. Olha, a doutora Maria Aparecida, ela já vai falar algumas coisas importantes em que situa Plutarco em relação ao seu estilo, em relação, sabe, ao seu método, à sua forma de atividade ali, ok? Dentro do Mediterrâneo, justamente nesse contexto em que essas produções estão se desenvolvendo, ok? Vamos ler aqui, ó. A conquista da Grécia por Roma, concluída em 146 a.C., supostamente, a autora parte daquilo que efetivamente é o calendário. Com a Batalha de Corinto, precedeu a formação do Império e foi fato decisivo para o avanço dos militares latinos e seus aliados pelo Mediterrâneo Oriental. Esse avanço resultaria na formação de uma parte grega helenizada dos domínios romanos, desde 119 anos antes da consagração de Otaviano como Augusto. Está aqui a data, início da Era Imperial. Essa parte grega era mais que a Grécia, pois incluiu ainda, em época republicana, ao longo dos séculos II, a área helenizada por parte da Ásia Menor, seu litoral, cidades, reinos, especialmente após Roma herdar o reino de Pérgamo. Expansão arrematada com as campanhas de Pompeu no Mediterrâneo Oriental. Ok, ela começa a situar todo um projeto de absolvição da cultura, das mentalidades gregas pelo Império Romano, vai destacar os polos culturais, intelectuais, sobretudo de produção literária, e, pasmem, algo importante, a arte de escrever e inventar histórias. Os romanos herdam isso dos gregos, eles adoptam isso. É por isso que Plutarco de Queroneia, em Vidas Paralelas, Rômulo e Teseu,
ele está num conflito com Flávio Joséfo por causa das produções dos evangelhos que eles dizem que foram escritos antes de 70. Tá? Ou seja, em relação às narrativas diegéticas que configuram o pano de fundo histórico que tem por objetivo vestir Roma justamente de um projeto de dominação em que o povo, sobretudo o judeu, se submeta e entenda que Roma, na verdade, é a potência e os seus messias, os seus imperadores, ok? Então você entende quanto à formação da literatura grega no Império Romano, trata-se, olha, isso aqui é muito importante, tá, doutora Juliana? De 3 processos em ordens de fenômenos. Primeiro, a doutora Data Vênia Maria diz, o político significa, para esse processo político, como eu vou mostrar na obra posterior, isso aqui fica como uma aula também, respeitosamente, para a doutora Juliana, tá? Vai ficar como uma aulinha para ela também. Veja, esse processo de formação da potência romana que está colapsada, desde os períodos anteriores, ok? Dos judaísmos anteriores, das escolas, zelotas, sicários, fariseus, saduceus, essênios, tem um problema sério, Roma está colapsada. E justamente por causa do judaísmo. A última coisa que Roma quer, de fato, é que o polo, vamos dizer, econômico-político esteja nas mãos dos judeus. Roma está tendo que aturar o templo de Jerusalém, mas por causa dos impostos. Mas há uma pressão muito grande, porque os judeus estão se recusando, evidentemente, a se submeterem ao império. Se submeterem, eles não querem aquele mesmo processo que começou com Agolá, né, para a reconstrução de Jerusalém, a República de Judá fundada. Então, a mesma coisa aqui também está acontecendo. Então, os romanos, evidentemente, para conseguir reconstruir e fortalecer, fundar, de fato, um império e se manter firme, sem oscilação ou estável, precisa construir um projeto, evidentemente, que se baseia num tripé. O mítico literário, o retórico, podemos chamar aqui a conjuntura platônica e aristotélica, e o teológico, ou teleológico e místico. Formam um tripé. Significa narrativas míticos literárias de intervenção sobre seus gêneros. Isso era comum, doutora Juliana, tá bom? Em todas as civilizações. Significa dizer, devido os compromissos tomados por interesses ou não, 2 historiadores, que também eram poetas, mitógrafos, ok? Utilizavam inclusivamente da primeira arte de narrar, a diegese, eles se dedicavam claramente a construírem narrativas que pudessem alcançar a massa mais o quê? Leiga. Somente através de novelas, de encenações teatrais, de sátiras, dentro de uma linguagem muito comum, é que isso poderia ser possível. Mas mesmo vindo das mãos de um brilhante intelectual, esteticista, expert em grego, podemos dizer um dos maiores esteticistas da língua grega, não tem como, ele é o cara. Plutarco de Queroneia, o Lucas, ok, de Atos, não tem. Ele é ímpar, mas sem perder a base de que o seu texto, apesar de ser direcionado para uma corte, por isso dedicado a Teófilon, e aí é preciso conhecer esse Teófilon lá em Joséfo também, tá, doutora Juliana? O Chevita disse que tem 10 volumes de Joséfo, eu não sei se ele leu meio, pelo menos, mas qualquer coisa eu estou aí aberto ao debate. Então, observe que Roma está se levantando, Roma está se construindo, e um dos primeiros processos deste fenômeno se dá pelo político. Então, veja o que a doutora traz. Com a posse romana de vasto território em que predominava o idioma grego, onde a memória cultural helênica era forte, esse é um processo, ok? Portanto, a gente já pensa que, mesmo numa baixa ou alta Galileia, e, portanto, cidades pequenas, aldeias, que vocês confundiram cidade com aldeias, não há absolutamente nenhuma menção no Novo Testamento de que o tal Jesus morasse em uma aldeia. Portanto, se não há, ele morava, se existiu numa alta Galileia. Portanto, corre-se aí, já refuta o Chevita com a hipótese de que o tal Jesus de Nazaré fosse um analfabeto. Não tá. Sem contar os polos intelectuais constituídos na alta Galileia,
pelos próprios romanos a partir da intervenção dos gregos. Ok, doutora Juliana? Aqui eu estou matando vários coelhos com uma porrada só. Vamos lá. E, pois bem, agora, olha, número 2, cultural. Com as transformações da literatura grega na parte helenizada do Império Romano e com as recepções da cultura literária grega no mundo latino, incluindo-se autores e leitores de língua grega, cuja língua materna era o latim, em Roma, cadê? Passei, gente, cadê? Em Roma, ok? Pulei aqui, eu toquei aqui. Em Roma e na Península Itálica, e os territórios helenizados desde a era de Alexandre no Mediterrâneo Oriental. Agora vem comigo, doutora Juliana. Vamos lá. A senhora brilhantemente está sendo uma voz para reforçar a minha tese plutarquiana. Nessa altura a senhora vai ligar para o Chevita, vai conversar com ele, vai mandar recadinho para o Daniel, para todos. É bom que mande mesmo, tá bom? Olha aqui. Quanto à temporalidade, a literatura grega no Império Romano deve ser vista em conexão com sua origem. O florescimento da literatura grega entre Homero, e a senhora acertou, e Alexandre. Incluir todas as recepções e inovações produzidas até a conclusão das mutações definitivas do Império, quando se cristalizaram em novas bases culturais cristãs e muçulmana, doutora. Sabe o que o professor aqui está dizendo para a senhora? Sabe? É que não há interesse de judaização do Império Romano em nenhum momento. Evangelho que viesse, mesmo que minimamente, como a judaização, não importa a forma de narrativa fabricada, inventada, como diz doutor Oswaldo e outros, né? Como a senhora acabou de dizer, é uma ficção literária. O problema de vocês foi dialogar só com a historiografia e achar que um paradigma indiciário mal usado, doutora Juliana, me desculpa, mal usado. Não sei se vocês entenderam os critérios do Carlo Gisborne, eu não sei, mas mal usados. Vocês ignoraram toda uma conjuntura da própria cultura material, doutora. Cultura material, os intelectuais que estão ali, as obras que são publicadas, que estão na conjuntura da construção dos cristianismos. Calma, doutora. Calma, toma um chazinho aí, vem comigo que a gente vai ler aqui. Eu ainda tenho coisa para abrir. Vamos continuar. Ou seja, aqui, olha o que diz a doutora. Aqui, recuamos o marco temporal usual para a antiguidade tardia. Opa, olha onde a gente vai chegar, doutora. Que tende a terminar seu término post-quem, ou no nascimento de Cristo. Não quer dizer que a doutora, como intelectual, acadêmica, ela pressupõe, ela pode até defender a historicidade, ou coisa do tipo. Porque a maioria dos plutarquianos não se preocuparam em analisar Plutarco na recepção de fato da igreja, da patrística, ok? Da escolástica, como o cara que de fato está ali, ó, construindo o marco da base do cristianismo. Mas o cara aqui, doutora, fez isso e fez muito bem feito o dever de casa, ok? Esqueci, não me peça para publicar artigo científico, porque isso aqui já basta, doutora. É só vocês me refutarem. Isso aqui já basta, ok? No nascimento de Cristo, como originalmente Brown, 1971, na era de Marco Aurélio, ó, vai colocando, 1661 a 180. Agora, olha isso aqui. A doutora, brilhantemente, se a doutora Juliana, que é a posterior, irá falar sobre o paradigma indiciário, realmente quisesse encontrar o Paulo histórico e o Jesus histórico, aliás, vocês, doutora Juliana, vocês teriam cumprido, mesmo não dialogando como o cara que dialoga com diversas ciências e disciplinas e teorias, vocês teriam, no mínimo, empregado esses elementos claros na pesquisa de... Aliás, doutora, quero dizer que a senhora não aplicou um desses aqui no seu trabalho, o Círculo Paulino. Não aplicou um, a senhora fez teologia. Confraria Cognitiva, o seu canal de conhecimento e desenvolvimento. Apresentação: José Alessandro Neves.